Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou André Farias, professor de teatro adulto nas oficinas culturais de Jundiaí. E essa é a nossa 17ª aula. Eu disse que essa é a nossa 17ª aula. Já 17ª aula. Bem, a gente começar, são 7h10. Eu acho que quem estiver chegando, chega. E eu sei que o tempo da pandemia é um tempo diferente para todo mundo. Quero saber de tudo, desde as dificuldades, das facilidades, das dúvidas. Eu tenho o livro, que é o Teatro Épico, e também tenho o livro O Dicionário do Teatro, que são dois livros que eu uso muito nas aulas. Então, assim, é importante sempre eu estar do lado deles, porque tudo que eu estou falando vem de outros lugares, mas vem também deles. Também quero saber isso. Se vocês estão assim se alimentando desse momento que a gente está passando, do teatro que está acontecendo, que está ressurgindo ou não, ou surgindo, ou é teatro ou não é, ou meu Deus do céu, onde que eu estou pisando. Quer começar, Martina? Fique à vontade para falar. Eu vi que você fez o exercício. Parabéns, ficou muito bom, né? A sua representação do quadro. E eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Então, isso é a aula 13ª, não? Que você falou que precisamos escolher uma fotografia artística e nos representar. Eu quise representar a mesma imagem, utilizando mais ou menos a posição, a vestimenta, mas com as coisas que eu tenho. É como fazer o papel dessa fotografia com meus recursos. Sim. Então, eu coloquei a maçã na minha boca. Ficou todo dia depois esta parte doendo, porque a abertura era muito grande, Sim, mas sim, precisava morder. sim. Então, me diverti. Que Precisar bom. buscar algo que fiz a corbata, então, a André ajudou. Ah, Mas eu entendi que era uma representação que uno era como fazer a mesma posição e representar a mesma, que a gente vê a mesma imagem. sim. Eu entendi essa parte, não sei se era assim. Que é quando você tenta representar fielmente aquela obra de arte, né? Que Uhum. foi o que aconteceu diferente no da Carol, né, Carol? Você tem essa visão? Como é que tá para você? Martina também entendeu um pouco? Todo Sim. mundo chegou a ver o da Carol, o do grito? Achei muito legal, de todos, Sim, de todos que mandaram, achei muito bacana. tá. A Lígia tá aí ainda? Lígia, só fala um oi, pulga. Tô aqui. Tá Eu tô bom. aqui, pra isso. E também, Ok. tudo bem. Todo mundo tá falando, tá sabendo do que eu tô falando? Eles postaram, a gente postou lá no WhatsApp, né? E Sim, aí A Vandete a Vandete também. também mandou. E aí veio da Ah. Carol. Carol, fala um pouquinho do seu, como é que foi criar isso, como é que foi para você, se você tem essa noção de que ficou mais pro lado épico do que do dramático.
Eu assisti aquela a 11ª aula, acho que 12ª, eu me perdi aqui, eu já não sei onde eu estou mais. Tá bem, não, mas tudo bem. E que daí você falava da crítica mesmo, né? O lado crítico, em relação à imagem que a gente visse, podia criar uma crítica em relação à imagem e o meu parecer em cima dela. Sim. E foi isso que daí eu pensei, assim, Sim. O seu lado crítico em relação a uma obra de arte que é o Grito, que é muito conhecido, né? Mas com um controle na mão. Né? Tem aquele... Porque o que a gente faz da quarentena? Pijama, descabelado e controle. Exatamente. Né? E assim, talvez as outras pessoas tenham entendido até uma outra coisa. E tudo bem, né? Se alguém falar, não, eu entendi que o controle, ela estava sem controle da vida. O descontrole. Isso. Então também é esse lado crítico, político e ético que a gente está buscando, né? Então é isso aí. A da Avandete, o que vocês acham? Todo mundo viu da Avandete? Não viu, Ana? Que ela tava com fouet, né? Isso. O que vocês acham? Ficou mais do lado épico, mais do lado dramático? Acho que é dramático também, né? Foi meio que uma reprodução, né? Ficou bem Aí eu fiel. fiquei na dúvida. Uhum. Eu fiquei na dúvida, porque acho que o que me faltou foram essas últimas aulas também, né? Sim. Mas por isso que eu fiquei pensando, juro que eu fiquei do dia que você colocou antes, que apareceu as fotos, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Sabe quando você fica pensando demais Sim. e não deixa o processo fluir? Uhum. Sim. E aí eu fiquei na dúvida, eu preciso fazer algo épico ou eu preciso fazer algo dramático? E não... Agora eu tô percebendo que não faz tanta diferença, o que importa é produzir, né? Exatamente. Mas uma pergunta. Pode falar. De Avandete dramático, cuando ella postea, ella está olhando a través de algo, no más bien cuando o espectador está olhando una obra. O épico dá para que você faça um processo de razonamento, reflexão. Uhum. Eu acho que assim, você já está analisando a obra, né? A imagem. A imagem. A imagem. Isso. Eu acho que quando a gente analisa a imagem, ela é épica. Mas no exercício que a Avandete fez fielmente aquela imagem, para a gente, ela se aproxima um pouco mais do dramático, porque não teve nenhuma crítica. Por exemplo, ela podia estar lá com um fouet, uma galinha do lado, ou um ovo, ou uma plaquinha escrito "Não matem os animais". Entende? Ela podia criar em cima daquela obra. E criando em cima daquela obra, ela poderia ter um tom mais épico. Entendeu? Então, todas as três imagens são dramáticas? Não, no porque épico? a da Carol, ela coloca o controle e ela coloca um ponto de vista dela em cima de uma obra de arte que já existe. Que é essa obra de arte do Grito, não sei se a gente consegue caracterizar ela como dramático ou épico na sua essência, sabe? Mas vocês, como artistas, fizeram algo em cima daquilo. A Martina, ela pode agora fazer em cima da mesma obra por lado mais crítico, né? E aí vocês escolhem se vocês quiserem ainda frequentar esse espaço. Eu fiquei com uma dúvida sobre o conto. Isso. Também fiquei pensando que aí eu acho que eu pensei demais também, porque eu não queria fazer algo dramático, queria que fosse algo mais cotidiano, sabe? Mas ainda não achei, mas vou achar. Tá. A ideia, tá? O conto é para vocês treinarem a dramaturgia. O conto é uma coisa muito simples, né? Eu pedi um mini conto e eu dei um exemplo, eu acho que de um conto meu e de um conto de uma outra autora. Sim, você leu, né? Então, assim, é uma história pequena. Eu quero que vocês mergulhem um pouco mais em vocês, dentro desse momento que a gente está vivendo, e criem um pequeno conto, que seja para vocês o que vocês querem falar com isso. É uma história pequena. Conto com 1 ou 2 personagens no máximo.
sabe, com um conflito só, e que possivelmente esse conto a gente possa sim transformar numa leitura ou numa encenação. Tem outra dúvida, Lu. Esses trabalhos que eu vi que tem duas releituras, né? Acho que nas primeiras aulas tem uma que a gente tem que tirar foto de algum elemento do nosso quarto e postar. Eu fico um pouquinho de dúvida, queria entender melhor esse trabalho, que eu também preciso colocar todos eles em dia o mais rápido possível, né? Para retomar o ritmo. Sim, é assim, ó, esse trabalho, eles, na verdade, são duas fotos que eu tô precisando. A primeira foto é para você falar quem é você. Só que, aí é que vem a questão. Dentro do seu quarto, quais os elementos que te representam? Aí você pensa dentro do seu quarto, né? Do seu quarto. E aí você pega os elementos que te representam e você coloca como se fosse uma instalação. E aí nessa instalação você tira essa foto. E aí você nos envia. E aí você fala pra gente o porquê que esses elementos te representam. Tá? Não tem uma quantidade de elementos. 1, 2, 3, 20. Nossa, eu sou essa pessoa com 20 elementos porque eu sou tudo isso. Ótimo. Minha foto é uma pilha de livros com 2 bibelôs que eu ganhei que representam partes, coisas importantes da minha vida. Qual é o objetivo? O que você precisa ver? Assim, O que preciso eu transmitir? eu acho que o objetivo é exatamente essa pergunta. Quem sou eu? Entende? Sim. Dentro do seu quarto, que é um lugar que a gente usa para dormir, geralmente, né? Às vezes a gente dorme na sala. Mas, enfim, dentro daquele ambiente que é meu, que é onde eu sonho, que é onde eu faço o que eu quiser, dentro do meu quarto, o que que eu tenho ali que me representa? Quem sou eu dentro para do mim. quarto? A pergunta é essa, quem sou eu? Imigrante. Isso. E o que que te representa ali? Quem é a Martina, além de imigrante? Aqui. Sim, por isso, porque talvez eu não consigo. Que coisa pode representar para mim se eu sinto que estou ainda nessa dúvida, nessa questão. Sim. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, sim, a obra de arte está posta. A minha foto está lá. Quem for assistir, quem for ver minha foto, vai realmente falar, olha, Martina aí, olha aí, legal. Ou vai falar, nossa, que surpresa, não sabia. Então, o público, quando vai assistir uma obra de arte, ou quando vai assistir até mesmo uma peça, ele vai ter uma visão. Na escola que eu estudei, a gente tinha uma frase que era assim, que era bem polêmica, na verdade, mas a arte está no olho de quem vê. Então, tem coisa que para mim é arte, tem coisa que para você não é arte. E, ao mesmo tempo, o que é a arte?